Olá, pessoal. Vamos continuar com a nossa leitura do livro do pastor Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe. E hoje nós estaremos concluindo o capítulo 11, cujo título é Vidas Preciosas Demais. E vamos iniciar com o subtítulo Negar a Si Mesmo. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8, verso 34. O que significa a exigência de Jesus apresentada aos que aspiravam a ser seus discípulos? Quando ele disse a si mesmo se negue, o que exatamente isso queria dizer? Desde o início da história humana, o grande conflito que nós humanos temos com Deus é uma guerra de vontades. O Senhor disse ao primeiro casal que não era da vontade dele que comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles escolheram sua própria vontade e comeram. A obediência é um requisito definido pelo Criador para regrar o seu relacionamento com a humanidade desde o início. E o perigo de comprometer isso tudo sempre residiu na vontade e no poder de escolha dos homens, que tendem a diferir da vontade e das ordenanças divinas. Essa foi a razão pela qual Deus advertiu a Caim antes de ele pecar. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4:7. Nossos desejos carnais trabalham contrários ao propósito divino, portanto, são contra nós. Nosso Senhor Jesus Cristo não veio apenas remover a culpa e a condenação do pecado. Ele veio para restaurar o propósito inicial comprometido pela desobediência do homem e suas trágicas consequências. Mas é ridículo acharmos que pode haver a restauração plena de tudo o que o homem tinha antes da queda, sem que a mesma dimensão de obediência a Deus e plena sujeição ao seu senhorio seja restabelecida como no princípio. O Evangelho de Cristo é a mensagem de obediência. Temos tentado proclamar uma mensagem de fé desacompanhada da obediência, e isso não se harmoniza com a revelação bíblica. Aliás, por 2 vezes, Paulo relaciona em sua carta aos Romanos a obediência com a fé. Atente para as frases destacadas. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, versos 5 e 6, na versão NVI. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Romanos 16, verso 25 ao 27, na versão NVI. Na verdade, há uma inquestionável conexão nas Escrituras entre crer e obedecer. Cristo nos mandou pregar o Evangelho a toda criatura e disse que os que crescem seriam salvos. Marcos 16, verso 15 e 16. Portanto, o Evangelho requer do homem uma resposta de fé. Mas o mesmo Jesus também ordenou que fizéssemos discípulos das nações e os ensinássemos a guardar, obedecer, cumprir, atender tudo o que ele havia ensinado. Mateus 28, verso 19 e 20. Fé e obediência andam juntos. Eu sempre, em seu precioso livro, Coroação Ardente, Acendendo o Amor de Deus, John Bevere diz o seguinte sobre isso. Na Bíblia,
Crer significa não somente reconhecer a existência de Jesus, mas também obedecer à sua vontade e à sua palavra. Em Hebreus capítulo 5, verso 9, lemos: "E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem." Crer é obedecer. Com isso em mente, é necessário reconhecer que a ordem de Cristo sobre negar a si mesmo não é uma mera tentativa de nos privar de algo supostamente bom. Trata-se do princípio da obediência sendo cultivado através do exercício da única coisa que pode barrar nossa inclinação ao pecado, o domínio próprio. Paulo definiu a autonegação nas seguintes palavras: "Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim." Gálatas 2, do verso 19 ao 20. Em outra epístola, o apóstolo descreveu a maneira como podemos nos manter crucificados com Cristo. "Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado." 1 Coríntios capítulo 9, 27. O que é autonegação? Ela não deve ser confundida com autoflagelo. A linguagem de Paulo sobre esmurrar o corpo deve ser vista como figurada, o que percebemos especialmente quando ele fala sobre reduzir o corpo à escravidão. Aliás, para entender a não literalidade da afirmação do apóstolo, basta nos questionar: de que forma essa segunda frase poderia ser literal? Quando José, no Egito, disse não à sua vontade carnal de aceitar a proposta indecente da mulher de Potifar e adulterar com ela, ele estava esmurrando seu corpo e reduzindo a escravidão. Quando Jesus, no Getsêmani, orou para que a vontade do Pai Celeste fosse feita e não a sua, ele estava fazendo o mesmo. Richard Barter declarou: "A morte perde metade de suas armas quando negamos em primeiro lugar os prazeres e interesses da carne." Lutando contra um instinto de sobrevivência. O ensino de Jesus, porém, sobre o assunto não parou na instrução acerca da autonegação e da decisão de carregar a cruz. Marcos 8:34. Ele aborda no versículo seguinte a questão da nossa luta contra esse processo de morte para o nosso eu. Quero denominar essa nossa indisposição carnal e resistência à exigência de Cristo aos seus discípulos como instinto de sobrevivência. Observe as palavras do Mestre: "Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á." Marcos 8:35. Normalmente tiramos essa frase do contexto e assim acabamos confundindo o que Jesus queria nos dizer. Quando ele diz "quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á", não está falando sobre salvação no sentido espiritual da palavra. Se assim fosse, de acordo com o que Cristo disse, os que querem ser salvos acabariam se perdendo. E o contrário também seria verdade, pois ele também disse que quem perder a vida, salvá-la-á. Assim, todos aqueles que não se importassem com a salvação e escolhessem se perder é que seriam salvos. Pensar assim é mais do que um equívoco, é uma contradição a tudo que a palavra de Deus ensina. O versículo citado anteriormente não pode ser analisado ou mesmo compreendido a partir do versículo que o antecede. O mestre tinha dito que se alguém quiser segui-lo, tinha de negar a si mesmo, morrer para si e tomar a sua cruz, admitir que está sentenciado à morte. Então, imediatamente depois, ele fala sobre salvar a si mesmo. Nosso Senhor falava daqueles que deixariam o seu instinto de sobrevivência ativado e no controle. Essa tentativa de salvar-se nada mais e nada menos do que a tentativa de viver um outro evangelho sem cruz, sem autonegação. Nós só temos a perder
quando fazemos esse tipo de escolha, uma vez que Jesus declarou que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Como eu disse anteriormente, ao apresentar a lei da reciprocidade, nunca teremos tudo de Deus sem que Ele tenha primeiro tudo de nós. E quando deixamos de nos entregar a Ele, somos nós mesmos quem perdemos. Perdemos a oportunidade de, em contrapartida, desfrutar mais do Senhor. Madame Guyon afirmou: é impossível amar a Deus sem amar a cruz. Deus nos dá a cruz e a cruz nos dá Deus. Quando falo do instinto de sobrevivência, refiro-me à natureza egoísta do ser humano. Não temos uma inclinação natural a morrer para nós mesmos. Isso é um fato em toda a história da humanidade, pois tem a ver com a natureza humana. Porém, as Escrituras advertem que no tempo do fim, esse comportamento iria piorar ainda mais. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 2. A expressão amantes de si mesmo refere-se àquelas cujas vida é valiosa demais para aceitarem sua sentença de morte e tomar a sua cruz. Fala daqueles que evitam a autonegação e querem salvar a si mesmos, quando não temos mais nada a perder. É necessário entendermos que, se por um lado, quem tenta salvar a sua vida desse processo de morte para si mesmo, acaba perdendo, deixando de desfrutar a plenitude do que Deus tem para nós. Por outro lado, os que se dispõem a perder a sua própria vida, aceitando a exigência de Cristo, acabam ganhando com isso. Certamente provarão mais do que Deus tem para eles. Ou seja, a perda, a entrega, se torna em ganho mais de Deus. E o ganho, tentativa de escapar da cruz, se torna em perda menos de Deus. Só isso já seria por si motivo suficiente para não evitar a cruz que Cristo determinou que seus discípulos carreguem. Mas há algo mais, há outro motivo para não evitarmos isso, e penso ser igualmente necessário compreendê-lo. Afirmei anteriormente que ao longo da história da Igreja, os quais mais contribuíram para o avanço e estabelecimento do reino de Deus foram os que mais se renderam ao Senhor por meio do sacrifício de si mesmo. Isso é um fato confirmado na história da Igreja. Talvez a pergunta a ser feita no tocante a isso seja: por que essas pessoas realizaram mais? Acredito que quando já nos doamos a Deus a ponto de morrer para nós mesmos, não temos mais nada a perder e não podemos ser detidos por nada. É o que a palavra de Deus nos revela no livro de Apocalipse, quando fala daquelas que venceram Satanás. Ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em fase de morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 12, verso 11. Normalmente falamos daqueles que venceram o diabo e damos ênfase somente ao sangue do Cordeiro e à palavra do testemunho como recursos para essa vitória. Mas há um terceiro recurso nessa lista que tem sido ignorado nessa receita para vencer o inimigo. Mesmo em fase da morte, eles não amaram suas vidas. Eram pessoas que faziam coro com a declaração de Paulo: todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que até o Senhor Jesus me confiou. Que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, verso 24, na versão NVI. Há algo por trás dessa disposição de colocar o Senhor acima de tudo e de todos em nossas vidas, de chegar ao ponto em que nada mais importe, que pode nos levar a uma dimensão extraordinária de conquistas em prol do reino. Paulo sabia disso, e repito,
Muitos do que ajudaram a escrever a história da Igreja de Cristo também demonstraram na prática e por declarações que entendiam esse princípio. John Wesley, fundador do metodismo e um ícone no reavivamento da Inglaterra no século XVIII, dizia: Senhor, dá-me 100 homens que odeiem o pecado e não desejem mais nada além de ti, então abalarei o mundo. Vamos considerar por um instante os mártires que ao longo da história deram suas vidas por amor a Cristo. Nem todo cristão tem de ser um amante da história, mas penso que é um assunto que merecia um pouco mais da nossa consideração. A Igreja de Cristo foi edificada com o derramar não só do suor da labuta de muitos obreiros, mas também com o sangue de muitos santos que literalmente se sacrificaram por causa do Evangelho. A geração atual talvez não entenda essa dimensão de compromisso, muito menos a nobreza espiritual daqueles crentes. Gosto da definição do livro de Hebreus que fala sobre alguns de que o mundo não era digno. Hebreus 11:38. Se a Bíblia declara que a forma de alguns crentes vencer o diabo foi mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, Apocalipse 12:11, pressupõe-se que Satanás estava por detrás das ameaças da morte e até a sua execução deles. Porém, vale questionar o seguinte: por que o diabo tentaria levar a morte para esses cristãos? Seria somente pelo fato de vê-los como ameaça e desejar pará-los? A história comprova que um martírio somente fortalece uma causa, não a debilita. E já sabemos que, quanto a causa do Evangelho foi exatamente assim, os martírios apenas fortaleceram a igreja. Então, por que Satanás tentou usar essa arma contra santos? Descobri nas Escrituras que o diabo não quis usar a morte nessas tentativas de parar os crentes. Sua força de intimidação contra as pessoas era outra. Observe o que a Bíblia diz sobre isso. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estivessem escravizados pelo medo da morte. Hebreus 2, verso 14 e 15, na versão NVI. O texto revela que Jesus derrotou quem detinha o poder da morte, a saber, o diabo, mas também nos informa como é que Satanás escravizava as pessoas. Pelo medo da morte. Embora estivesse o poder da morte, a escravidão do maligno não era imposta pela morte em si, mas sim pelo medo dela. O que isso significa? Que o diabo não consegue dominar quem não tem medo da morte. É por isso que Apocalipse 12:11 fala de crentes que o venceram por não amarem a sua vida. A vida deles não era valiosa demais para eles, como era para aqueles que a Bíblia classificou como amantes de si mesmo. Joseph Tom afirmou: quando você coloca a vida no altar, quando se prontifica e aceita morrer, você se torna invencível. Não tem mais nada a perder. Quem já entregou a sua vida e tudo de si a Cristo, não tem mais nada a perder. Não há ameaças que possam intimidá-lo. É por isso que vemos no livro de Atos uma igreja imparável. Não havia prisões, ameaças, perseguições ou martírios que pudessem parar aquela primeira geração de cristãos. Que nível de rendição e entrega você já alcançou? Você já se dispôs ao mais profundo nível de doação a Deus? Ou sua vida ainda é valiosa demais aos seus próprios olhos? Essas são perguntas que precisamos fazer periodicamente. Alcançar essa dimensão de entrega e rendição em que nada mais importa, nem mesmo a nossa própria vida, não apenas fortalecerá nossa intimidade e comunhão com o Senhor, como também nos tornará imparáveis e invencíveis diante do nosso adversário. Que o Senhor nos dê graça e nos ajude tanto a entender mais profundamente
como a praticar esse princípio inegociável do seu reino. E aqui concluímos o capítulo 11. Até o próximo, em nome de Jesus.